Conversas com Alma. Um olhar que atravessa as origens e a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa e agora também em DO Multimédia. Ora, vivam muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma, uma edição que marca para já o regresso, após o período de férias, um pouco mais alargadas que o habitual, mas marca também grandes novidades. É que a partir desta edição, a partir de agora, estas conversas com Alma continuam a ser transmitidas aos domingos a partir das 11 da manhã, mas podem ser ouvidas como habitualmente na RLX, Rádio Lisboa, mas a partir desta edição podem também ser acompanhadas em Diário de Odivelas, mais um órgão regional que se junta à nossa conversa com Alma que costumamos levar a cabo no sentido de mostrar a vida que se vai vivendo não só em Loures, como em Odivelas, como na Amadora, Vila Franca, em suma, na região da Grande Lisboa. Para esta edição, a 66ª, vamos falar da Liga dos Amigos da Mina de São Domingos. Chegaram a ser 4.000 os trabalhadores desta antiga mina, a mina de São Domingos. Se contarmos naturalmente as famílias de cada um deles, isto envolveria muito mais almas, muito mais bocas que, para terem o pão para se alimentarem, dependiam do maior empregador da zona, a mina de São Domingos, que à época foi, digamos, um motor impulsionador da economia no concelho de Mértola. Em meados da década de 60 do século passado, quando a mina fechou, nomeadamente e mais rigorosamente em 1966, foram muitos aqueles que tiveram que rumar não só em fronteiras, com destino a França, Bélgica, Alemanha, mas também dentro de fronteiras, para a região da Grande Lisboa, tiveram que rumar para outro sítio em busca do seu sustento para si e para as suas famílias. Muitos deles vieram aqui para a região de Lisboa, nomeadamente para a zona de Sacavém, porque era mais fácil, sempre foi mais fácil a integração, onde podemos contar com a ajuda de um amigo ou de um familiar. Além de que, na altura, a Sacavém era um importante polo industrial, com inúmeras fábricas que precisavam de mão de obra para alimentar o seu funcionamento. Uma terra onde também, como disse há pouco, já havia uma importante comunidade alentejana. Foi para aqui que ficaram, sem nunca esquecerem as raízes e as tradições da terra que os viu nascer e que continuam a cantar e a preservar 50 anos depois. A nossa conversa vai ser com Fernando Vaz, o presidente desta Liga dos Amigos da Mina de São Domingos. Ora viva, bom dia. Antes de mais, os meus agradecimentos pela disponibilidade que demonstrou para podermos ter esta conversa 50 anos depois de uma grande aventura que foi a criação da Liga dos Amigos da Mina de São Domingos. Uma associação, a Associação Perdido, e que continua a alimentar a saudade da terra natal, que proporciona também a convivência entre os conterrâneos e salvaguarda os hábitos e os costumes da sua terra. Sim, a fundação da Liga dos Amigos da Mina de São Domingos
está diretamente ligada ao encerramento do Couto Mineiro em São Domingos, localidade. Era efetivamente a maior empregadora do concelho de Mértola. As pessoas viviam não só da localidade de Minas de São Domingos, como nasquelas terrinhas, naquelas povoações limítrofes, viviam essencialmente do dinheiro que ganhavam na extração mineira, na mina. Havia depois o trabalho no campo e havia o pequeno comércio, e eram os três polos empregadores daquela gente da mina de São Domingos. Com o encerramento da mina, do Couto Mineiro, que funcionou entre 1855 e 1966, ano em que encerrou, verificou-se necessariamente o êxodo das pessoas à procura de ganhar para a sua sustentação e da sua família. Fernando, é sempre bom contextualizar as coisas. De facto, aquela mina era propriedade de uma empresa inglesa e fecha não porque, enfim, deixasse de haver minério, fecha porque o minério que era extraído já não dava aquela rentabilidade a que os ingleses estavam habituados. Foi efetivamente por isso abandonaram a mina, por isso despediram os milhares de trabalhadores que lá laboravam, sem indemnização a quem quer que fosse. A única herança que as pessoas trouxeram de lá, incluindo o meu próprio pai, foram os pulmões cheios daquele veneno que a mina exalava e que muitos morreram efetivamente com essa doença, e repito, sem um tostão, na altura era escudos, de indemnização. Para além disso, deixaram lá, em termos ambientais, uma desgraça, que é aquilo que hoje se encontra, e que o Estado português permitiu tudo isso a essa empresa inglesa e que explorou os trabalhadores até à medula e depois abandonou-os. Aliás, era extremamente difícil e muito duro o trabalho na mina, são memórias que certamente não esquecerá, mas duro também e, sobretudo, perigoso é o estado de contaminação em que aqueles terrenos ficaram. Efetivamente, continuam terrenos contaminados, como vocês podem ver aqui nestas fotografias que estão na exposição permanente que aqui estamos, que pretende retratar o que era a mina em plena elaboração e a forma como se encontra agora. Portanto, os terrenos estão todos contaminados, a empresa continua a ser dona dos terrenos, não obstante ter havido algumas modificações, onde a Liga, poderemos também falar nisso, onde a Liga efetivamente interviu, mas que a empresa explorou até onde conseguiu e depois abandonou com todas essas desgraças que lá deixou em vários âmbitos. Muito bem, falou aqui na intervenção da Liga nessa questão. A associação cresce e nasce, ou nasce e cresce, afirmando-se no meio associativo do Concelho de Louros, mas também interventiva no que diz respeito aos direitos e aos interesses de quem ficou em São Domingos, dos seus concidadãos. Já aqui foi visto que para os ingleses era tudo para vender, ora era preciso ajudar os conterrâneos na compra das casas que eles já habitavam, mas que eram da empresa mineira, também da sua organização e, sobretudo, de todas essas questões que veio agora falando, sem que alguma vez tivesse conseguido qualquer justiça
em termos de indemnização para esses trabalhadores. Um trabalho, Fernando Vaz, não só difícil, como se torna mais difícil ainda quando é feito à distância. Sim, os dirigentes que fundaram a Liga, naquele tempo, tinham efetivamente o corpo em Sacavém, mas o pensamento também nas minas de São Domingos, nas pessoas que lá ficaram, nas pessoas que continuaram a lá viver. Foi por isso que em 1973, ainda antes de 25 de Abril, foi feita uma grande assembleia nas instalações da Liga, que não eram aqui, eram no outro local, aqui igualmente de Sacavém, em que foi feito um requerimento às entidades responsáveis para que fosse instalada a energia elétrica na mina, que fosse instalada a água potável, que fossem construídos sanitários e também a reivindicação da indemnização aos trabalhadores. E um pormenor muito importante, essa comissão lutou até para a instalação de uma cabine telefónica na mina de São Domingos. Uma forma de ligar ao mundo. É uma forma de ligar ao mundo, porque nessa altura havia um único telefone na mina de São Domingos, onde as pessoas recorriam para ir telefonar, daí a reivindicação de instalação dessa cabine de telefone pública. Portanto, naturalmente foi intervenção das pessoas, foi por intervenção das pessoas que muitas coisas dessas se conseguiram, incluindo, como já referiu muito bem, a venda das casas. Tudo aquilo era propriedade, era e ainda é propriedade da empresa La Sabina. Posso citar que qualquer morador que quisesse construir lá, que não fosse um simples galinheiro, não podia fazê-lo sem autorização da empresa. Foi desencadeado... Eu peço desculpa de me interromper, é exatamente com esta noção que surge aquela definição sobre São Domingos que eu não deixei de passar em branco, não me tornei a esquecer. Ela é sua, é São Domingos, uma terra colonizada em país colonizador. Era-nos exatamente isso, uma terra colonizada em país colonizador. Nós lá estávamos colonizados pelos motivos que já referi. Portanto, todos os palmos de terra que lá havia eram da empresa, eram e são. Embora a empresa agora tivesse, por força também de uma comissão que foi criada, onde a Liga interviu, a partir de 1994, começou efetivamente a vender as casas que deveriam ser por direito dos mineiros. Mas a empresa cedeu as casas, mas vendeu, e os mineiros lá trabalharam uma vida inteira, que saíram de lá sem onde estão de indemnização, tiveram que pagar as casas aonde moravam. Muito bem. Para se perceber um pouco melhor todo este processo, há que referir que nestes tempos, nos tempos da criação da Liga dos Amigos da Mina de São Domingos e também nos tempos que temos vindo a falar, ainda não tinha acontecido a Revolução dos Escravos em Portugal e, portanto, vivíamos num regime cinzento e mais que cinzento, um regime fechado. E um regime que não gostava de algumas coisas. Por exemplo, não gostava da liberdade de associação e as barreiras que eram levantadas precisamente por quem não gostava da liberdade de associação estão na base do facto de só um ano depois da sua Constituição é que foi possível aprovar os estatutos da Liga. Sim. Já, entretanto, tínhamos passado pela Revolução, já vivíamos em liberdade. Sim, efetivamente os estatutos foram apresentados ao Governo Civil em novembro de 1973 e somente em setembro de 1974 foram aprovados.
mais de um ano depois é que foram aprovados os estatutos, é que a Liga começou a funcionar legalmente. Entretanto já funcionava, mas de forma ilegal, porque não tinha estatutos aprovados. Portanto, porque o governo fascista de então tinha muito receio da vivência coletiva e constituir-se em Sacavém uma associação tipicamente alentejana, eles tinham muito receio dessa vivência coletiva. Portanto, dificultar ao máximo a constituição da Liga dos Amigos da Mina São Domingos. Resta acrescentar que Sacavém também era um polo industrial importante, onde o operariado era significativo. Já por si não era um sítio adequado dentro do ponto de vista do anterior regime para que se criasse, fosse o que fosse. Mas estas são histórias, Fernando Vaz, que vale a pena conhecer com detalhe. E talvez a melhor forma de conhecermos todas estas histórias em detalhe é lermos o livro 50 anos a dinamizar, promover, preservar a cultura alentejana, um livro que tem a compilação de Carlos Cardoso, a quem eu aproveito para cumprimentar, e que retrata toda esta situação. Sim, nós ao completarmos 50 anos pensámos em editar um livro que consagrasse toda a vida da associação, da coletividade, durante esses 50 anos. Tem uma história rica, por aquilo que já se falou e por aquilo também que ainda não se falou, mas tem uma história rica na intervenção lá na mina de São Domingos, na manutenção, na preservação da cultura alentejana nesta zona da Grande Lisboa, nomeadamente essa grande concelho de Louros, e por isso nós dizemos no livro que foram 50 anos, meio século, a lutar pela dinamização, promoção e preservação da cultura alentejana, que é aquilo que nós temos feito, que tem a sua expressão máxima anualmente, com a realização da Semana Cultural do Alentejo em Sacavém, que este ano foi a 34ª edição desse evento. Exatamente, começou no dia 7, termina precisamente hoje, vai terminar com um almoço convívio entre os sócios e amigos da associação. Essa é outra questão que também vamos abordar mais à frente. Vai ser aqui, tem decorrido, aliás, aqui na Quinta de São José, desde vídeos, livros, jogos tradicionais, o cante, não podia faltar o cante, naturalmente, as caminhadas e muito convívio com tempero alentejano. É uma forma, Fernando Vaz, de manter o Alentejo vivo dentro de vós. Sim, é uma forma de manter o Alentejo vivo, os hábitos e costumes, a nossa cultura, como também uma forma de unir e juntar um conjunto de pessoas, muitas delas só se vêem, embora aqui perto, em bairros e freguesias limítrofes, mas só se vêem de ano a ano nesta iniciativa. Portanto, este país também vale por isso, pelo convívio que se promove, pelo reencontro de amigos e se calhar de alguns familiares. Portanto, esta iniciativa Semana do Alentejo vale também por isso. Muito bem. Disse há pouco que a Liga dos Amigos da Mina de São Domingos tem origens em gente alentejana, mas hoje, nos dias de hoje, há também já sócios que, não sendo alentejanos, são amigos da Liga e que interpretam essa postura alentejana, esse sabor alentejano, esse olhar alentejano de ver as coisas. Sim, daí a essência do nome que puseram à coletividade. Nós, e as pessoas mais antigas, quando tiveram que migrar, nomeadamente para Sacavém, para Velho Camarate, fomos muito bem recebidos, fomos muito bem integrados pelas pessoas de cá. Daí o facto
das pessoas que, quando constituíram a Liga, nem puseram Liga dos Naturais da Mina de São Domingos. Tiveram logo o cuidado de colocar Liga dos Amigos da Mina de São Domingos, não só naturais como amigos, também residentes em Sacavém, e a vida da Liga tem-se pautado pela frequência, até a integração dos órgãos sociais de algumas pessoas não alentejanas, mas amigos do Alentejo. Muito bem, essa questão de colocar o nome Amigos na Liga dos Amigos na designação da coletividade demonstra que já naquela altura quem o fez via bastante mais além. O Grupo Coral é uma das primeiras obras desta associação. Foi criado, aliás, por razões culturais. O atual ensaiador é Manuel Martins, que eu aproveito para cumprimentar. Este Grupo Coral, Fernando Vaz, vem dar também expressão a uma coisa, uma atitude muito própria de um alentejano, que é cantar. Exato. Vocês já chegaram aqui a cantar. O alentejano, quando nasce, quase nasce a cantar. Com a vinda de centenas de pessoas para esta zona da Grande Lisboa, os alentejanos não abandonaram a sua raiz, a sua cultura, os seus hábitos e costumes. E era hábito, sobretudo aos finais de semana, encontrarem-se nas tabernas aqui em Sacavém pessoas a cantar alentejano. E nasceu a ideia de constituição de um grupo coral alentejano que foi fundado a primeira atuação foi em abril de 1976 e a primeira atuação foi na Mina de São Domingos, fizeram questão disso. E esse grupo coral é o único, hoje é o único existente no concelho de Loures, onde já existiram 12 grupos corais. Existe uma vasta comunidade alentejana em vários locais, separados fora as freguesias do concelho de Loures, mas esta é a única coletividade regional alentejana no concelho de Loures e é o único grupo coral existente, o único grupo coral alentejano existente no concelho de Loures. É um grupo já idoso, chega a juventude, é este grupo a ajuda no crescimento? Nós tentamos isso, não é fácil, é uma pecha, um problema dos grupos corais, não só ao nível de Sacavém, como ao nível do todo o Alentejo, onde quer que existam grupos corais, que é o envelhecimento, é composto por pessoas tendencialmente idosas. Daí a nossa preocupação permanente de encontrarmos formas de rejuvenescimento, de renovação do grupo coral. Não tem sido fácil, mas foi por isso que criámos em junho de 2018, no agrupamento de escolas Eduardo Gageiro, fruto de um entendimento, de um protocolo subscrito entre a Liga, a Câmara Municipal de Loures e o agrupamento de escolas, fundámos o Grupo Juvenil de Cantares Alentejanos, que ainda hoje existe e vai continuar. As escolas são excelentes viveiros para tudo o que se queira, inclusivamente até para a atividade coral. O único grupo coral no concelho de Loures, quero dizer também que também aqui na atividade cultural, na atividade coral, são os alentejanos quem acaba por resistir mais. Mas este projeto com as escolas, que é um projeto inédito, é um projeto interessantíssimo, tem tido bons resultados, havendo esta constatação que a escola é um excelente viveiro também para o grupo coral. Tem tido bons resultados? Sim, resultados a vários níveis. Os miúdos aprendem outro tipo de música, outro estilo cultural,
os miúdos desinibem-se a cantar, a aprender a cantar alentejano, e depois tem outra função que tem sido alcançada, que é a inclusão que é feita através deste grupo. Este grupo é composto de crianças de várias nacionalidades, angolanos, guineenses, até indianos, daí muitos deles vê-se que não seriam tão bem integrados se não fosse através desse grupo, e tem sido uma mais-valia não só o desenvolvimento do cante, como representações têm feitas. Este ano, por exemplo, estamos a pensar chegar à televisão. E fazem muito bem. E essas diferentes origens, digamos assim, origens culturais destes miúdos que procuram o grupo coral, eles conseguem uma boa integração, têm curiosidade também para as questões da cultura alentejana? Tem havido expressões que vão nessa linha. Miúdos a dizer: posso desistir do grupo, mas nunca mais me esqueço do canto alentejano. Nós temos tido a preocupação também de fazer algumas deslocações com o grupo dos miúdos e até com os encarregados de educação ao Alentejo, nomeadamente ao Museu do Cante em Serpa, às Minas de São Domingos. Portanto, isso são marcas que ficam para o resto da vida e que eles jamais esquecerão o Alentejo e o canto alentejano. Muito bem, já que a conversa foi parar ao cante, o cante é património imaterial da humanidade, como todos sabemos, desde 2014. Foi uma boa decisão no sentido da sua preservação e no sentido do seu desenvolvimento. Mas, Fernando Vaz, não desapareceram aqui em 2014 as dificuldades do cante. Elas persistem. Estou-me a lembrar das deslocações. Geralmente os grupos são numerosos, as deslocações tornam-se complicadas. Estou-me a lembrar da pandemia, onde durante mais de um ano e meio não foi possível ensaiar, não foi possível conviver. Estou-me a lembrar até dos próprios locais para ensaio, mas sobretudo da motivação que tem que ser transmitida aos mais novos. Olhe, nós em 2021 não deixámos de organizar a Semana Cultural do Alentejo, mas sem canto alentejano. Porquê? Porque as pessoas que gerem a saúde no Conselho de Loures disseram-nos que autorizavam o cantar, um grupo de cantares nesta festa, mas os cantadores tinham de estar a 2 metros de distância cada um. Fernando Vaz, desculpe. Isso era perfeitamente impossível. Desculpe interromper o seu raciocínio, já prossegue, mas isso da Semana Cultural Alentejana sem cante é quase como uma surda sem sal. Sem sal, exato. Mas nós realizámos a Semana do Alentejo, embora sem canto alentejano, para manter a tradição. Trouxemos outro tipo de grupos que prometia essa distância. É compreensível porque na altura estávamos no apogeu, no pico mais alto da pandemia, mas não deixámos de realizar a Semana do Alentejo. Como disse, os grupos corais vivem efetivamente com muitas dificuldades, não só naquelas que citei há bocado do idadismo, como para se deslocarem, algumas câmaras municipais colocam muitas dificuldades na cedência de transportes, e esse é um dos principais problemas dos grupos corais. Não faltam convites para o nosso grupo coral, no concreto, se deslocar a vários pontos do país, mas encontrar transportes
é que é dificuldade, não obstante a Câmara Municipal de Loures, verdade se diga, tem uma política de cedência de transportes ao grupo de Corais, como não tem muitas câmaras no nosso país. Cedem-nos 5 autocarros por ano, sem gastarmos um tostão, e é aí que o grupo se tem deslocado, embora quando há convites de entidades que não são associativas, não são autarquias, nós naturalmente exigimos pelo menos o pagamento das deslocações, como aconteceu recentemente. O Inatel nos convidou para irmos à Feira de Leiria, à Feira da Batalha, e nós exigimos que nos pagassem os transportes e que fornecessem refeições ao grupo, que é o mínimo. E não deixa de ser, não ser o mínimo. Nesta nossa conversa, Fernando Vaz, temos que também abordar aqui outro ponto que tem a ver com a Liga dos Amigos e com a sua atividade. Estou-me a lembrar das caminhadas. Ora, estas caminhadas que vocês organizam e que vocês muito bem fazem, geralmente decorrem em locais onde outrora estiveram em elaboração outras minas, como por exemplo aconteceu em São Domingos. Estas caminhadas permitem contactos com outras gentes, com outras culturas, permitem também alguma troca de experiências e permutas culturais, mas são, sobretudo, umas boas iniciativas no sentido de se aproximarem também da realidade de outras populações que também sofreram e padeceram do mesmo mal que São Domingos. Nós possuímos, evidentemente, desde já há muitos anos, um grupo de caminheiros que habitualmente faz caminhadas por diversos pontos do país e não só. Já fomos várias vezes à Espanha, exatamente para visitar terras ex-mineiras, a Tarses, outros locais de Espanha, pelo menos 3 já fomos, e nessas nossas caminhadas, que normalmente são compostas por 55 caminheiros, nós procuramos aglutinar a cultura, temos sempre visitas culturais nos locais, a gastronomia e a atividade física. Normalmente são deslocações de fim de semana de 2 dias e temos tempo exatamente para fazer esse caldo, como já disse, de cultura, gastronomia e atividade física. É uma das grandes grupos que nós temos. A nossa secção está permanentemente a ser reforçada e temos captado muitos associados, felizmente, através dos caminheiros. Muito bem. Voltando aos dias de hoje e voltando a São Domingos, as antigas instalações da mina estão em ruínas. O reaproveitamento daquele edificado até para fins turísticos, para a criação de, não muitos, mas são sempre alguns, e a pouco e pouco lá se chega, criação de alguns postos de trabalho para os mais jovens que ainda por lá se mantêm, a criação de um museu da mina, aproveitar, por exemplo, o percurso do antigo comboio que transportava o minério, embora a empresa inglesa tenha vendido já os carris, terá que se colocar lá outros, mas aproveitar esse percurso para uma viagem turística, enfim, desenvolver mais a terra, criar postos de trabalho e não deixar apagar a memória daquilo que foi a mina de São Domingos. É um objetivo desta Liga de Amigos. O estado de degradação em que se encontra lá todo aquele terreno onde funcionavam as minas, onde o serviço era prestado, nomeadamente
isso que se citou, a deslocação de mina para o Pomarão, é de muito difícil recuperação, dado o alto investimento que tinha que ser feito. Tem havido várias promessas, eu até chamaria ameaças, de reabertura das minas de São Domingos. Por exemplo, em 2006, o governo então assinou um contrato de investimento que previa a reabertura das minas em 2007, que eram necessários nessa altura já 76 milhões. Naturalmente que isso foi por água abaixo. Em 2016, o governo atribuiu à Câmara Municipal de Mértola 20 milhões para a recuperação ambiental, não foi para recuperar as minas, mas a recuperação ambiental, que pouco foi feito, portanto não adiantou nada. Poderia passar para a descontaminação dos terrenos? Tentaram isso, mas não se conseguiu, porque aquilo está de tal forma contaminado que não eram 20 milhões que seriam suficientes para resolver o problema. Curioso é que nesta linha de promessas, de tentativas, recentemente, em 15 de agosto de 2023, saiu uma notícia num jornal que a corrida ao ouro Prata e Cobre regressa ao Parque Natural do Val do Guadiana, através da Almina, que são as minas do Alentejo S.A. Naturalmente que não vai passar de mais nenhuma promessa e que aquilo não tem a recuperação possível, porque onde era a mina, no subterrâneo, está tudo alagado, está tudo cheio de água e não há possibilidades nenhuma, na minha opinião, de recuperação das minas de São Domingos. Aquilo que se queria e aquilo que se exigia era a efetiva recuperação ambiental, evitando aquela poluição perigosa que lá se encontra em vários locais dos terrenos que se continua a ser da empresa. Repito bem. Muito bem, é pena até porque estamos, se estivermos na mina de São Domingos, relação, claro, estamos muito perto de uma praia fluvial que é muito procurada por espanhóis, e o reaproveitamento deste edificado poderia, de alguma forma, criar aqui alguns postos de trabalho e chamar também mais uns quantos turistas para aquela zona que bem precisa e que continua parada no tempo. Hoje a Câmara Municipal de Mértola, admito, é capaz de ser o maior e, se não o único, empregador da zona. Nesta altura, a Câmara Municipal de Mértola é efetivamente o maior empregador daquele concelho. A mina São Domingos tem potencialidades turísticas, porque tem lá 2 lagoas, uma delas com praia fluvial, que atrai inúmeros turistas. Estou a lembrar-me que estamos ali a 6 km de Espanha e muitíssimos espanhóis, nomeadamente no verão, deslocam-se para a mina São Domingos exatamente por causa da praia fluvial, da lagoa que lá está, porque na zona deles, ali na fronteira, não existe um local aprazível como é a lagoa da mina São Domingos, e por isso a vinda de espanhóis, tal como outro tipo de pessoas de outros países que, através de relotes, passam lá todo o ano. O relote é a casa deles. Neste momento a Câmara Municipal de Mértola está a construir um parque de caravanismo exatamente para acolher o grande número de pessoas estrangeiras que vêm para aquilo que lhe chamam um paraíso, que é a mina de São Domingos. Muito bem, Fernando Paz, projetos futuros povoarem aí a cabeça e o coração dos sócios da Liga dos Amigos da mina de São Domingos. Há algum que mereça a referência? Nós não temos sonhos muito altos. O nosso maior sonho é manter o desígnio que deu nome a este livro,
que é continuar a dinamizar, a promover e preservar a cultura do Alentejo. Preocupamos muito com isso. Por exemplo, agora para novembro temos previsto um encontro de grupos juvenis, apenas grupos juvenis de corais alentejanos vindos do Alentejo, ali no auditório dos bombeiros, que está já em andamento. Aqui também Em tratamento, esse encontro de grupos juvenis é uma forma de expor o trabalho que está a ser feito por algumas autarquias e, sobretudo, pelas escolas. É uma forma de expor esse trabalho que nós... Portanto, a nossa preocupação é manter viva a cultura, as tradições, os hábitos e costumes do Alentejo nesta zona da Grande Lisboa e, concretamente, em Loures e Sacavém. Muito bem. Fernando Vaz, no final desta nossa conversa com a Alma, fez com uma pergunta pessoal. Sei que esteve em São Domingos, regressou há poucos dias. Já voltaram? Se eu já voltava para lá, muito dificilmente. Tenho a vida montada aqui, tenho uma vida cultural e social muito ativa. Sou presidente da Liga, desempenho o cargo de presidente da Liga dos Amigos de Minas São Domingos, desempenho o cargo de presidente do IPSS existente aqui em Sacavém, estou na Liga dos Amigos de Minas São Domingos ininterruptamente desde 1979, repara, desde 1979, e seria para mim um desgosto deixar que a Liga deixasse ter vida. Não, mas eu, quando eu pus a questão de se já voltava, era mais para um Egito, um título, e depois vinha outra vez. Eu vou lá constantemente, até porque tenho lá a casa, e vou lá matar saudades periodicamente. Portanto, por aí não me despeguei da terra onde nasci. Muito bem. Agradeço, de facto, a sua disponibilidade para esta conversa com a Alma. Ficamos por aqui esta semana, voltamos para a semana com outro tema e outro convidado. Bom dia.